Queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Irmãos, vamos para mais um estudo? Hoje nós vamos estudar sobre a morte. Existe hoje um conceito muito diversificado, no meio religioso. Uns acreditam que quando morre vai para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. Outros acreditam que quando morre acaba tudo. Outros acreditam que quando morre você vai reencarnar, Você vai ficar reencarnando. Então é um assunto muito complexo, meus irmãos? No caso assim, eu consigo enxergar muito claramente na palavra do Senhor sobre esse assunto. Para mim, a Bíblia ela é muito clara sobre esse assunto. Mas por que hoje, esse assunto é muito combatido no meio religioso? Cada um fala uma coisa. Bom, meus queridos, eu gostaria de começar lendo para vocês Gênesis 3, de 1 a 4. Por que esse tema é um tema muito polêmico? E eu digo mais, muito perigoso. Por quê? Vocês vão entender. Gênesis 3, de 1 a 4 diz assim: A cobra era um animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ele perguntou à mulher: É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Então Deus falou para Adão e Eva: Meus filhos, não coma dessa árvore, pois o dia que você comer, você vai morrer. Deus falou isso. Aí a serpente, a cobra, que é Satanás, veio e disse. Mas a cobra afirmou: Vocês não morrerão coisa nenhuma. Queridos, eu fico pensando hoje em dia, Deus disse: Você vai morrer se você desobedecer. Aí vem Satanás e diz: Não, você não vai morrer. E eu fico pensando, em quem nós deveríamos confiar, acreditar? É por isso que é um assunto polêmico e perigoso. Perigoso por quê, meus irmãos? Eu vou ler aqui algumas coisas no espírito de profecia e vocês vão entender por que esse assunto é tão perigoso. E a Bíblia, ela é muito clara nesse assunto. Então nós vamos ver alguns versículos aqui hoje e nós vamos entender mais sobre isso, tá? Então nunca esqueça disso. Deus diz que a gente vai morrer se a gente desobedecer. E Satanás diz: Não, você não vai morrer. Então vamos ver o que a Bíblia nos mostra em questão da morte. Quando a gente morre, a gente vai para o céu direto, a gente vai para o inferno, purgatório. Quando a gente morre, a gente fica reencarnando. Ou quando a gente morre, acaba tudo. Bom, vamos ver o que a palavra nos traz, Gênesis 2:7, olha que versículo interessante. Diz assim, meus irmãos: Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Olha que texto interessante, irmãos. Porque assim, se nós pegarmos o conhecimento platônico de Platão, diz assim, esse conhecimento de que quando a gente morre, o corpo é sepultado, mas a alma não. Esse conhecimento vem dos gregos
e não da Bíblia. Foi Platão quem desenvolveu esse conhecimento, esse conceito, e é chamado de o dualismo platônico. O que ele nos ensina? O corpo é mau, mas a alma é boa. Então a alma está aprisionada dentro do corpo. E quando a pessoa morre, a alma se liberta do corpo. Então a morte é uma libertação para a alma. Então assim, esse conceito grego platônico se espalhou por todo lado, por todo mundo, principalmente dentro das igrejas, de que você tem uma alma. Você não tem uma alma. Nós somos uma alma. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Porque alma na Bíblia é sinônimo de pessoas. Então, meus irmãos, o que está dizendo a palavra de Deus aqui? Vou ler de novo. Então, do pó da terra o Senhor formou o ser humano. Então, o Senhor foi lá, fez um boneco de barro e nos formou, certo? O Senhor soprou no nariz dele, do boneco de barro, uma respiração de vida, o fôlego de vida. E assim ele tornou a ser alma vivente. Então é uma junção, meus queridos. Não tem essa separação, que é o grego platônico que nos mostra isso. Desenvolveram isso em cima dessa teoria. Mas a Bíblia nos diz que nós somos uma alma. Nós não temos uma alma. Por isso que quando a gente morre, o pó volta para a terra e o sopro de vida, a consciência, volta para Deus. Então nós não temos uma alma. Então quando a gente morre, meus irmãos, e essa teoria que a gente sai do corpo, até mesmo pessoas, eu vi um médico, né, esses dias falando que uma pessoa morreu lá no consultório dele, né? E ele tentou reanimar essa pessoa durante 40 minutos. Aí quando vê, todo mundo saiu da sala, só ficou ele. E ele viu a alma dessa pessoa sair do corpo e os demônios vêm pegar essa pessoa, porque talvez era uma pessoa má, pegou essa pessoa e os demônios levaram essa pessoa, que nem Ghost. Lembra o filme Ghost? Quando aquele cara morre lá e ele sai do corpo, os demônios vêm. Meus queridos, isso não existe. Isso não existe. Segundo a palavra de Deus, isso não existe. Isso é Hollywood. Isso não é Bíblia. Porque quando a gente morre de verdade. Então nós vamos ver isso na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Então nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Quando Jesus voltar, meus amigos, e ele ressuscitar ou transformarmos para nós, aqueles que estiverem vivos, para nós irmos para o céu, a gente vai assim, ó. Não tem nada de alma, de espírito, isso não existe. Nós somos uma alma. Adão e Eva, quando Jesus, Deus, fez Adão e Eva, eles eram espírito? Porque eles já estavam, né, com Jesus, eles já estavam feitos, aquilo é o ser humano. E como eles eram? Assim como nós somos hoje. Então quando a gente for para o céu, como que a gente vai para o céu? Assim, porque nós somos assim, Deus nos fez assim. Entende? Bom, então irmãos, vamos para alguns versículos aqui, ó. Ezequiel 18:4. Olha que interessante. Pois a vida de todas as pessoas pertence a mim, tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas.
A pessoa que pecar, essa morrerá. A minha tradução é na linguagem de hoje. Eu gostaria de ler numa tradução diferente. Vou ler numa outra tradução para vocês entenderem o que esse versículo está dizendo. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então o que a Bíblia está dizendo aqui, meus irmãos? De que nós somos uma alma. Nós não temos uma alma, nós não temos um espírito. Nós somos uma alma. Então a Bíblia declara que nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Então que história é essa de quando a gente morre, o espírito sai, a alma sai do corpo e essa alma fica vagando, vai para o céu? Não. Não. Então, meus amigos, nós somos uma alma. Mas vamos desenvolver cada vez mais para vocês entenderem a real proposta que a Bíblia nos mostra, nos dá de informação sobre a questão da morte. Olha que interessante. A palavra alma aparece na Bíblia aproximadamente 1.600 vezes e em nenhum caso se refere a uma entidade fora do corpo ou imortalidade. Alma é a união do corpo com o fôlego de vida, ou seja, a pessoa viva como um todo. Até aqui tudo bem? Vamos, irmãos, então, para alguns textos aqui, que agora é muito importante, onde eu quero ler o Espírito de Profecia para vocês, que o que acontece com a pessoa, alma vivente, quando ela morre, como eu já disse, né? Em Gênesis 3,19, o corpo volta para a terra, o pó volta para a terra. E em Eclesiastes 12:7, o espírito, o ar, o fôlego de vida volta para Deus. E em Eclesiastes 9:5, eu gostaria de ler esse texto, que fala da memória, que jaz no esquecimento. Olha que interessante esse texto, irmãos. Eclesiastes 9:5. Diz assim, Eclesiastes, deixa eu ver aqui de novo, 9:5. Sim, os vivos sabem que vão morrer. Os vivos sabem que vão morrer, certo? Mas os mortos não sabem de nada. Opa, peraí. Mas por que os mortos não sabem de nada? Se eles morreram, né? Saíram do corpo, estão no céu, estão vagando, não sabem de nada? Então quer dizer, quando a gente morre, se a gente acreditar que a alma sai do corpo, quando a gente morre, a Bíblia está dizendo que a gente vira um zumbi? Porque está dizendo que, mas os mortos não sabem de nada? Vocês estão vendo como existe uma contradição aí com a teoria que eles estão querendo impor em nós com a palavra de Deus? É só a gente pensar, irmãos. Os vivos sabem que hão de morrer, que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada? Opa, então quando eu morro eu vou virar um zumbi? Se eu acreditar que quando eu morro eu saio do corpo e fico por aí, tal. Mas olha só que interessante. Eles não vão receber mais nada e estão completamente no esquecimento, inconscientes. Mas espera aí, eu morri para virar um zumbi? Eu não sei de nada, eu fico inconsciente? Que coisa estranha. Vamos ver aqui outros textos, irmãos. Acho que é o 10, ó. Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não faz nada.
Ué, mas peraí, eu morro e não faço nada? Não tenho consciência? Não lembro de nada, né? Não sei de nada? Uai, então morrer é o quê? É lucro ou não? Porque se eu morro e não sei de nada, não faço nada, então é uma coisa meio estranha morrer, né? E ali não existe pensamento. Opa! Então eu nem penso quando eu morro. Eu fico vagando aí como um zumbi, então. Então quando eu morro, eu saio do meu corpo, então eu fico andando aí, vivendo como um zumbi. Queridos, é só a gente pensar. De fato, é só a gente colocar a mão na consciência e pensar sobre esses detalhinhos. Nem conhecimento, nem sabedoria. E é para lá que você vai quando você morrer. Então, o que a Bíblia está querendo dizer, irmãos? Que quando você morre de verdade. Você fica dormindo, como Jesus disse lá para Lázaro, né? É João 11. João 11, o capítulo 11, vai falar da morte de Lázaro, né? Aonde Jesus era muito amigo de Lázaro. Mas aqui no versículo, irmãos, 11 diz assim, ó, Jesus disse isso, versículo 9. Jesus respondeu, por acaso o dia não tem 12 horas, tal, não é esse, é versículo 11 mesmo. Jesus disse isso e depois continuou, o nosso amigo Lázaro está dormindo, porque Lázaro já tinha morrido. Mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, aí perguntaram para Jesus, Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom? Disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu. Então Jesus ele compara a morte como um sono, irmãos. Quando a gente dorme, né? Por exemplo, você vai dormir 10 horas da noite e você acorda 8 horas da manhã, 7 horas da manhã. Muitas das vezes você nem vê o tempo passar. Você dorme, quando vê você acordou já é 7 horas, 8 horas da manhã. É assim que Deus, Jesus, considera a morte, está nos mostrando como é a morte. A morte é assim, irmãos. A gente dorme, é um sono, até Jesus voltar. Se você estiver salvo, quando Jesus voltar, Jesus vai te ressuscitar para você ir para o céu. Se você não estiver salvo, quando Jesus morrer, quando Jesus voltar, Jesus vai resgatar os salvos, você vai estar perdido, por exemplo, se você estiver perdido, os salvos vão para o céu, aí vai passar aquele período de 1000 anos, que a gente estudou na semana passada, 1000 anos, aí Jesus vai voltar pela terceira vez, aí os perdidos aí que eles vão ressuscitar para ir para o lago de fogo, para a exterminação eternamente. É aí que vai existir o inferno, o lago de fogo. Muitos acreditam que esse lago de fogo já existe. Por quê? Porque quando você morre, muitos acreditam que uns vai para o céu, outros vai para o inferno. Mas isso não é Bíblia. Isso é teoria. Porque a Bíblia nos mostra claramente que o lago de fogo vai existir quando Jesus voltar pela terceira vez. Aí os ímpios, Satanás e seus anjos vão tentar invadir a cidade santa. Lembra o estudo passado? E por eles tentarem invadir, aí sim Deus manda fogo e enxofre do céu para exterminar o pecado e quem estiver envolvido com o pecado. É nesse momento que o lago de fogo vai existir. Esse lago de fogo não existe hoje, irmãos, onde existe já pessoas ali queimando, já faz décadas, milênios, desde Adão e Eva, isso não existe. Isso não bate com Deus que é amor.
Então, meus queridos, Jesus está comparando a morte como um sono. Então aquelas pessoas, olha que interessante, que legal isso eu acho legal. As pessoas hoje que estão morrendo em Cristo Jesus, Jesus já voltou para eles. Por quê? Porque eles estão fazendo assim, ó. E tá vendo Jesus voltar. Por quê? Porque quando você morre não existe tempo. É como você dorme, que eu acabei de falar. Você dorme 10 horas da noite, quando vê você abre, já é 7 horas. Fala, nossa, eu nem vi a noite passar. Apaguei. Já aconteceu isso com você? Nossa, apaguei hoje. Você dorme, quando vê você já acordou. É assim que as pessoas estão morrendo em Jesus, que vai acontecer com elas. Então elas morreram, então assim, Jesus já está voltando. Porque não existe tempo, irmãos. Então isso eu acho legal. Porque nós estamos aqui vivos, esperando Jesus voltar. Nossa, Jesus não volta. Nossa, Jesus está demorando e a gente está aqui sofrendo. E Jesus não volta e o tempo não passa para Jesus voltar. Agora, as pessoas que morreram já estão acordando. Para elas. Vamos para mais um texto, irmãos. Para a gente ir desenvolvendo o nosso estudo aqui sobre isso. Não nos é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Não é possível. Por quê, meus queridos? Porque quando a gente morre de verdade. Por isso que eu falei que esse assunto, além de ser um assunto muito debatido, muito polêmico, é um assunto muito importante e muito perigoso para aqueles que acreditam na vida após a morte. Muito perigoso. Por quê? Porque não é possível falar com alguém que já morreu. E isso acontece com algumas pessoas. Opa, Júlio, mas espera aí, se acontece com essas pessoas, então quem que está falando com essas pessoas? Já vou chegar lá. Em tais manifestações, não é a pessoa morta que aparece, mas Satanás e seus anjos disfarçados. Porque em 2 Coríntios, irmãos, 11:13, diz que Satanás tem tanto poder, que ele pode se transformar em anjo de luz e aparecer para nós, para nos enganar, como um anjo, como um ente querido. Entende como é muito perigoso nós acreditarmos de que existe vida após a morte? Os espíritas hoje acreditam, né? Quando eles fazem lá aquelas coisas que eles fazem, que eu não sei o nome agora, aonde aparecem os espíritos de entes queridos, né? Muitas pessoas às vezes procuram esse movimento para falar com um ente querido que já morreu. Será que é esse ente querido mesmo? Ou será que são os demônios, Satanás e seus anjos? Por isso que é perigoso, irmãos, a gente acreditar na vida após a morte. E nós já vimos alguns textos aqui de que o morto não tem consciência, não sabe de nada. Opa, mas peraí, se a Bíblia está dizendo que o morto não sabe de nada, como é que eles aparecem então nesses como é que fala? Nesses eventos espíritas e falam com os seus entes queridos, fala de tudo que aconteceu. Mas a Bíblia fala que quando a gente morre, a gente não tem consciência, a gente não sabe de nada. Então quem que está falando? Então quando a gente morre, como a Bíblia está dizendo, a gente morre de verdade. Foi isso que Jesus disse. Então tome cuidado, meus queridos. Mas vamos continuar aqui, gostaria de ler mais coisas. Ele não deseja que entendamos que a oportunidade de salvação só existe enquanto vivemos. Satanás, ele não quer que a gente saiba desse assunto. Por quê? Gostaria de ler aqui no Eventos Finais, irmãos, na página 98. Olha que interessante. Por que que Satanás hoje ele quer enganar as pessoas nesse assunto? Por quê? Diz assim: os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente,
a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios lhes aparecerão, pretendendo ser amigos e parentes amados que já morreram, os quais lhes declararão que o sábado foi mudado, bem como outros ensinamentos não bíblicos. Então vai chegar um dia de que os demônios vão começar a aparecer como nossos entes queridos, dizendo que o sábado foi mudado para o domingo, quando o decreto dominical sair, meus irmãos. Os apóstolos, conforme os personificam, estes espíritos da mentira, então eles vão até personificar os apóstolos que já morreram, são apresentados contradizendo o que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo. Quando estiveram na terra, os apóstolos negam a origem divina da Escritura Sagrada. Então os apóstolos vão aparecer para algumas pessoas, personificados, né? Os demônios vão personificar os apóstolos, dizendo as mesmas coisas, para nos enganar. As Escrituras foi mudada, realmente o sábado foi mudado para o domingo, é para guardar o domingo agora e não o sábado. Olha o perigo. Por meio dos dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás aprisionará o povo em sua armadilha. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o segundo cria um laço de afinidade com Roma. Surgirão pessoas dizendo ser o próprio Cristo e reclamando o título e a adoração que pertence ao Redentor do mundo. Realizarão prodígios maravilhosos de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Mas o que eu quero afirmar aqui é isso, irmãos. Por que é tão perigoso nós acreditarmos na imortalidade da alma? Porque chegará um momento aonde o próprio Satanás e seus anjos, os demônios, vão aparecer para muitas pessoas que ainda, por exemplo, têm dúvida. Nossa, será que é para guardar o sábado? Será que é para guardar o domingo? E aí, o que está acontecendo? O decreto dominical já chegou, tem muitas pessoas aí pregando poderosamente e eu não consigo tomar minha decisão porque eu não sei o que eu faço, eu não sei quem está falando a verdade. É nesse momento que eles vão aparecer. Se você acredita na imortalidade da alma, na vida após a morte. Então, por exemplo, um tio teu morreu e você acredita que ele foi para o céu porque ele era uma pessoa boa e tudo mais. Ele vai aparecer para você, o que ele vai falar? Realmente mudou o sábado para domingo, creia no domingo. Não creia nesses aí que estão pregando, não, que eles não são verdadeiros, são falsos profetas. E aí, como você acredita na imortalidade da alma e o teu tio apareceu para você, até o cheiro você vai sentir desse tio. O cheiro que ele tinha. Olha como o demônio, ele é perigoso, ele é sujo. Até o cheiro você vai sentir. O que vai acontecer? Você vai acreditar. E a Bíblia fala o que, irmãos? Que nos finais dos tempos, quando esse momento chegar, é aí que vai começar o selamento. O selamento da besta, que é o domingo, e o selamento de Deus, que é o sábado. Nós vamos estudar mais sobre isso quando chegarmos no assunto do sábado. Queridos, tomem cuidado. Olha só, Salmos 6:5. Olha o que diz esse texto, irmãos. Por isso que eu falo que a Bíblia ela é muito clara para mim sobre esse assunto por causa desses textos. Por isso que nós precisamos estudar muito bem sobre esses assuntos, entende, irmãos? Porque são assuntos perigosos se a gente não entendermos de fato o que a Bíblia está querendo dizer. Salmo 6:5, olha o que diz. Pois no mundo dos mortos não é lembrado, e lá ninguém pode louvar. Opa, peraí. Então eu morri e fui para o céu. Eu não posso louvar o meu Deus? Só porque eu morri e fui para o céu?
Então eu não posso louvar a Deus. Olha como que não faz sentido. Eu morri e fui para o céu, como muitos acreditam. Aí eu chego lá e não posso louvar. Que a Bíblia está dizendo. Pois no mundo dos mortos não é lembrado. Não é nem lembrado. E lá ninguém pode louvar. Mas por que a Bíblia está dizendo que lá não pode louvar? Porque eu estou morto. Eu estou dormindo. Dormindo. Vamos continuar aqui. Isaías 38, 18. Olha o que diz Isaías 38, 18, meus queridos. 18 diz assim: no mundo dos mortos ninguém te agradece, ninguém louva o teu nome. Os que estão ali não confiam na tua fidelidade. Não agradece, não louva, não tem fidelidade, não confia. Por quê? Porque eu estou morto. Porque se realmente eu morro e continuo a viver, ué, mas espera aí, eu não faço nada, eu não posso louvar, eu vivo no esquecimento, então eu sou um zumbi. Então eu sou um zumbi. Tomem cuidado, meus irmãos, por tudo aquilo que está sendo pregado aí, porque a Bíblia é muito clara. Ela é muito clara nesse assunto. Gostaria de ler para a gente encerrar, nós já estamos encerrando, meus irmãos, alguns textos aqui. Olha que texto interessante. 1 Timóteo 1,17 diz assim: ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, e Ele seja dada a honra e a glória para todo sempre. Amém. Só Deus é imortal, só Ele. Então, por exemplo, se eu morro e continuo a viver, então eu sou imortal. Então eu sou imortal. Porque eu não morro. Eu morro. Quem falou que a gente não morre? Entende? Lá o nosso primeiro versículo do estudo. Quem falou lá em Gênesis? Deus falou: se você desobedecer, meu filho, você vai morrer. Aí Satanás vem: não, você não vai morrer. Aí você pega todos esses versículos aqui, em quem nós temos que acreditar? Vamos aqui para Ezequiel 18, 4 e 20. Ezequiel 18, 4 e 20. Pois a vida de todas as pessoas pertence a mim, tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. A pessoa que pecar, essa morrerá. Todos nós só temos uma certeza de que nós vamos morrer. Por quê? Porque nós somos pecadores. A Bíblia declara que nós somos pecadores. Versículo 20. Aquele que pecar, essa morrerá. Quer dizer, então eu peco, morro, mas não morro. Não faz sentido. Porque a Bíblia está dizendo, se você pecar, você vai morrer. E todos nós somos pecadores, então todos nós vamos morrer. Só que existe um Salvador que aqui vai vir e vai nos ressuscitar da morte, se nós estivermos morrendo em Cristo. Mas eu morro e não morro? Então a Bíblia é mentirosa, porque eu morro e não morro. Eu morro e continuo a viver, eu saio do corpo e continuo a viver. Então eu não morri, eu só passei de plano. Não faz sentido, irmãos. Aí eu passei de plano para ser um zumbi, porque eu não faço nada, não tenho consciência, não louvo a Deus. Entende? Agora, para a gente encerrar, irmãos, olha que interessante, isso aqui para mim, quebra todos os tabus aí que estão querendo impor em nós. Presta atenção. 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram,
para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que depois que Jesus vier, volta de Jesus, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Então Jesus vai levar os mortos quando? Quando ele voltar. Ele já voltou? De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, está falando da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Ninguém vai antes, ninguém vai antes. Cadê aqui? Porque haverá o grito de comando. Quando Jesus voltar, vai ter barulho, ó, e a voz do arcanjo, o som de trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram, crendo em Cristo, ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles. Com eles quem? Com os mortos que já morreram. Porque Jesus vai ressuscitar para nos encontrarmos com o Senhor no ar. Então, meus irmãos, o que a Bíblia está dizendo? Que os mortos serão ressuscitados quando Jesus vier. Então não tem ninguém no céu, no inferno, no purgatório, ninguém. Não existe reencarnação, não. A Bíblia fala que existe uma morte só, não várias mortes. Estou falando isso para a reencarnação. Porque a reencarnação o que é? Você vive e morre, vive e morre, vive e morre, vive e morre. Só que a Bíblia fala que existe uma morte. Queridos, a Bíblia é muito clara que quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os mortos e nós vamos encontrar ele no ar, nas nuvens, porque ele vai parar nas nuvens. E aí sim nós vamos para o céu. Não faz sentido, a hora que ele estiver voltando, os mortos que já morreram e foram para o céu, ele virá para esses mortos e falar: ó, vai lá para a terra lá agora, vai lá para o túmulo de vocês, porque eu estou voltando e eu preciso ressuscitar vocês para vocês voltar para cá. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque a Bíblia está dizendo que Cristo, quando voltar, vai ressuscitar os mortos para nos encontrarmos com ele no ar. É muito simples, irmãos, de acreditar nisso. Por isso que nós não somos uma alma, nós temos uma alma, nós vamos assim para o céu. Ah, Júlia, então o que você me diz lá do ladrão na cruz, né? Quando Jesus falou que hoje estaria no paraíso. Vamos entender esse assunto e aí a gente encerra. Diz assim, irmãos, Lucas 23, 42. Na verdade te digo hoje, Jesus falando para o ladrão, né? Então disse, Jesus, o ladrão falando, Jesus, lembra de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu, na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Estarás comigo no paraíso. Na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Opa, mas se a gente vai para João 20, 17, diz assim, Jesus disse, não me segures, Maria, né? Maria, quando foi lá no túmulo, não viu Jesus, ela ficou desesperada. Aí um homem apareceu para ela e falou, Maria, não temas. Aí ela reconheceu que era Jesus. E ela foi abraçar Jesus. Aí Jesus disse, não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Já era domingo. Opa, mas espera aí. Jesus falou aqui para o ladrão na sexta-feira que ele estaria hoje, na sexta-feira, com Jesus no paraíso. E aqui Jesus está dizendo que não foi para o paraíso no domingo, e já era domingo, então ele não foi na sexta-feira. Não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Então o que isso nos faz pensar, meus irmãos? Faz pensar
de que Jesus estava dizendo para aquele ladrão o seguinte: meu filho, hoje eu vou confirmar para você que um dia, quando eu voltar, você vai estar no paraíso comigo. Simples. Tão simples. Por isso que eu digo para vocês, irmãos, a gente não pode pegar um versículo e fazer a nossa teoria. É por isso que a gente estuda vários versículos em várias partes da Bíblia, entende? Para a gente entender o conceito sobre aquele assunto. O conceito. Então, de tudo que nós estudamos, se a gente para pensar, quando a gente morre de verdade. A gente fica ali, sepultado. E quando Jesus voltar, é aí que nós vamos acordar de novo, ressuscitar, se nós morremos em Cristo, para aí sim a gente ir para o céu. E os perdidos vão ficar dormindo, vão continuar dormindo. Vai passar o milênio. Aí Jesus vai voltar de novo, como eu já disse para vocês. Eles vão ressuscitar para aí sim ser destruído e ir para o lago de fogo, aonde vai existir. Então, meus queridos, não creiam nessa teoria que estão dizendo aí fora, de quando a gente morre ou a gente vai para o céu, para o inferno e tal. Imagina uma pessoa que morreu lá, o Caim. Caim está queimando até hoje, então, no fogo do inferno. Irmãos, que amor é esse desse Deus? Será que existe amor aí? Pense nisso. Que Deus os abençoe e que possamos cada vez mais buscar a verdade. Como eu sempre digo, não acredita em mim não. Vá você para a Bíblia, medite, pega esses versículos e medite na palavra de Deus. Ore a Deus, fala: Senhor, me mostre a verdade. Que Deus os abençoe, meus irmãos.